Ai, ai, ai. Então, o que que eu percebi, né? Percebi que não dava para seguir para outro tema ou para outro assunto. Por quê? Porque não foi validado ainda, não foi sentido ainda o trabalho, tá? Tá no superficial. Então, eu senti que eu preciso aprofundar, preciso que vocês tenham clareza do que nós estamos fazendo, por que que nós estamos fazendo isso. E principalmente nesse momento que nós estamos trabalhando karmas, não basta eu entender o que é karma, não basta eu compreender onde que está no meu número, não basta eu só olhar lá. Se eu não integrar, se eu não integralizar isso, padrão de repetição, padrão de repetição, padrão de repetição. Por que padrão de repetição? Porque justamente é o ensinamento que eu vim para aprender nessa vida. Mas aí quando chega nesse ponto profundo, né? Nós temos muitas coisas para fazer, nós estamos com muitos afazeres, eu não tive tempo, eu não consegui ainda, ainda não está dando, eu não consegui pôr em dia o grupo, tá tudo muito longe. Aí vocês percebam assim comigo. E é claro que isso não é todos, né? Eu sei que tem alguns também que, né, tipo, a Eliane está fora do Brasil, não sei se já voltou, nem olhei ali na fotinho dela, mas sim, algo mudou. Voltei de viagem pensando em pôr tudo em prática, assistir a aula do Karma. E isso, então, a Eliane estava em viagem, estava com os netos, fuso horário e tudo mais, mesmo assim ela estava ali. Tal coisa, Kelly, e o que que estão falando? E o que que não sei o quê? Mas é isso, ó, adorei o dia animada e foi caindo. E foi caindo, por quê? Porque nós estamos trabalhando karma, nós estamos justamente na quaresma, nós temos Mercúrio retrógrado, nós estávamos passando por esse movimento de equinócio, tudo isso vai influenciar. Tudo isso vai influenciar a nossa vida. Só que qual que é a grande questão? A grande questão dessas influências na nossa vida é que a gente se deixa, a gente se perde, a gente permite que as influências externas moldem o meu sentir, moldem a minha frequência, moldem aquilo que eu estou fazendo. Então, o que aconteceu que eu percebi no grupo? O grupo murchou, as pessoas pararam. Eu dou os exercícios, ninguém mais faz. Eu faço as coisas, ninguém mais fala nada, ninguém mais compartilha. Aí virou um compartilhamento de tomar, 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 tomar. Mas como assim, minha gente? Como assim, minha gente? Não dá para esquecer que você é o criador da sua realidade, que você é o Deus em ação, que Deus habita em você se você permitir. Não dá para esquecer que diariamente existe uma guerra espiritual na sua cabeça, no seu campo de frequência. Ela não é nos altos, ela não é olhando para o céu. O que será que estão fazendo? Qual o anjo ou qual o anjo celestial que está lutando com o anjo caído aí? Como será que tá as espadas? Negativo? É aí na sua cabeça, é aí no seu sentir, é naquilo que você permite deixar entrar, é naquilo que você resiste ao aprendizado. E aí, ciclos de repetição, autossabotagens. Então, o que é karma? É aquilo que eu vim para aprender nessa vida, é aquilo que eu vim aprender nessa existência. Mas são tantos karmas coletivos. Eu fui muito clara na aula passada. Existem os karmas coletivos que vão ressoar, mas existe aquele que nasceu com você, é seu. Se está em você, é seu. Se está acontecendo na sua vida, é seu. Tem que sair da ilusão e é, como é que é a palavra? Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Oh, Siri, me assustei. Como que é a palavra? As pessoas, elas fizeram aquele negócio que é tipo assim, esse é meu karma. Esse é o karma da minha vida. Mas se é meu karma, fazer o quê? Tem que viver com isso. Não, não é por aí. Karma é aprendizado. Karma é consequência. Aprendizado, consequência. Quando você não perceber, não olhar para isso de fato, continua atuante no seu campo. Então, o que é que eu tenho para aprender? De fato, mas eu estou tão em volta com tantas as coisas que eu tenho para fazer,
com tantas questões de dinheiro, com tantas questões de filhos, com tantas questões de não sei o quê, que eu me perco no meio do caminho. Essa é a questão, não se perca no meio do caminho. Semana passada eu falava no grupo, não se distraia, não se distraia, não se distraia, né? Eu já olhei lá os meus números, eu já identifiquei, cara, isso não leva muito tempo. Isso não leva muito tempo. É o teu comprometimento com o teu processo de crescimento, né? Hoje, eu preparava a aula, comecei ontem, e aí eu disse, não, vamos voltar a esse assunto, vamos falar do que precisa, vamos reacender a chama desse grupo. Por quê? Porque se um cai, outro cai, outro cai, outro cai, a gente deixa essa frequência contaminar, todo mundo cai. E uma pessoa sozinha não sustenta a frequência de 55 pessoas. Não dá? É pesado demais. É preciso que cada um se comprometa com aquilo que precisa fazer, com a sua frequência. Cara, por que eu estou sentindo isso? Por que está tão pesado? Por que está tão pesado? Eu estou tentando carregar tudo sozinha? Oh, o que está acontecendo? Ah, são as influências do planeta? Sim, são. É a quaresma? Sim, é. Mas e aí? O que eu faço com isso? Isso tem que estar sempre atuando em você. Orar e vigiar. Orar e vigiar o tempo todo. Mas e aí? O quanto eu me permito, o quanto eu me deixo influências externas sempre me abaterem? Essa é a questão. Semana passada, uma integrante do Permitidos Prosperar me disse assim: queria comentar lá no grupo, mas eu fico meio assim, que só eu que comento, daí eu não sei se as pessoas estão me achando metida ou não sei o quê. Cara, não, o grupo é para isso. Lembra quando nós começamos a Sombra? Na Sombra, vocês começaram todos e todo mundo estava muito empolgado. E todo mundo estava ali porque era novidade. E esse, é nesse ponto que eu quero que vocês entendam que eu quero chegar com vocês. O quanto nós nos perdemos no meio do caminho. Quanto eu me perco no meio do caminho. E eu comecei, eu olhei a sombra, eu fiz exercício, e aí a Kelly trouxe o chat GPT, e eu fui no chat GPT, e eu pesquisei, e eu olhei, e de repente uma energia baixa chegou, e eu não olhei mais, e eu fui soterrada pelos acúmulos de coisas, eu fui soterrada por tantos afazeres, por tantas coisas, por tantos não sei o quê, e quando eu vi, eu me perdi, assim é na nossa vida o tempo inteiro. A gente começa as coisas, a gente vai no comprometimento e de repente aquilo eu não faço mais. E de repente eu deixo aquilo de lado, de repente eu não olho mais. E de repente passou-se 6 meses, 3 meses, um ano, e quando eu vi, eu não dei sequência, e aí eu estou culpando a vida pelas coisas estarem do jeito que está. Mas onde foi que eu me perdi no meio desse caminho? Onde foi que o comprometimento acabou? Onde foi que eu me perdi no tempo? Onde foi que eu me deixei nisso tudo? Onde foi que eu deixei que todas as influências me soterrassem para dentro da terra de volta? Onde foi que isso aconteceu? Estão me entendendo? Estão me entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu me deixei? Onde foi que aquilo que realmente importa na minha vida foi mais uma vez deixado para trás? Onde foi que aquilo que eu preciso compreender e ter de aprendizado, né? Muito, exatamente assim, exatamente assim. E eu me perdi, e eu deixei. E mais uma vez eu. E aí, até quando? Até quando? Essa pergunta vocês têm que se fazer. Até quando eu vou deixar que tudo do mundo. Nossa, ó, chegou a arrepiar aqui atrás da minha cabeça. Que tudo do mundo seja mais importante do que o meu caminho, do que aquilo que eu preciso entender nessa vida. Você só existe nessa existência para crescer, evoluir e ter os seus aprendizados. Enquanto você não tiver, problemas vêm, problemas vão, problemas vêm, problemas vão. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Ai, não aguento mais isso. Pois é, mas é que você se perde. Você se perde. Quem aí se perdeu nesse processo? Comenta aí no chat. Quem aí percebeu que baixou frequência,
não olhou mais, tô sem tempo, deixa para depois, agora não dá. Ah, mas claro que dá. Qual é a prioridade na sua vida? Quais são as coisas essenciais na sua vida? Eu, disse a Patrícia, só a Patrícia. A gente precisa olhar, precisa olhar para tudo isso, precisa reconhecer tudo isso, precisa perceber aonde eu começo e de repente eu paro no meio, e aí eu tenho que começar tudo de novo. Parece que tenho que começar tudo de novo, lá daquele início, ver de volta. Eu achei que fosse pela viagem, mas voltei e não estou engrenando. É, tem algo que parece que emperrou. A semana que passou, me perdi mesmo, sentindo físico. Tudo que estava trabalhando, eu me abalei. Aí que tá. Não tem que se abalar, tem que ter fé, tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Se eu estou sendo instruída, vocês estão sendo instruídos também. É um caminho que não é fácil e bonito e lindo. Olhar para Carmen, fácil, bonito e lindo, é libertador, é diferente. É diferente algo que é libertador, né? Eu volto a dizer, eu vou dizer sempre, eu vou trazer Cristo para o meio da nossa vida. O que ele precisou passar para a libertação? Atravesse seus desertos. Tenha coragem. Tenha coragem. Não existe nada mais forte que você. Quando você está preenchida de Deus, do Espírito Santo, de fé, não existe mais nada mais forte que você. Tem aquilo que você deixa que a guerra espiritual entre na sua cabeça. Por quê? Porque você permite. Um dia até vai. Um dia até vai. Nossa energia baixa um pouquinho. Ah, Kelly, mas eu fiquei doente. Sim, eu também fiquei doente. Eu também adoeci. Ó, a minha voz ainda não tá boa. Ainda tô com a sinusite, eu tô fazendo buchinha do norte para limpar, para limpar as coisas aradinhas, né? E aí tá descendo, e aí aquela coisa. Mas e aí o que acontece? O que eu faço com isso? O que eu deixo na minha mente dominar? Tem que ter clareza sobre o que você deixa a sua mente dominar na tua vida. É só você que pode fazer isso por você mesmo. Então tem ali uma pessoa mandando coisa, mandando coisa, mandando coisa. Meu Deus do céu. Aí antes até eu entendia, todo dia eu mandava alguma coisa, todo dia tinha áudio, todo dia tinha atendimento. Cara, era muita coisa mesmo para mim, para vocês, não tem como. Sabe? Nosso processo ali de vamos diminuir as coisas, vamos ser mais assertivos, vamos fazer menos é mais, vamos deixar esse povo integrando mesmo, né? Porque é um processo, vamos fazer a coisa bem feita, vamos. Aí diminui, tem aula na segunda, uma horinha. Tem alguns áudios na terça, para validar, consolidar a aula. Aí tem alguns exercícios simples, é lá falar com o chat GPT. Pode ser na hora do almoço, pode ser durante o seu café, pode ser naquele momento que você está lá sem fazer nada, pode ser antes de dormir, pode ser em qualquer momento. Existem esses momentos, existe esse tempo, né? Existe esse tempo. Você acha tempo para tanta coisa? Por que não está achando tempo para você, para o seu processo? Isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala em karma, quando a gente fala, quando a gente está trabalhando tudo isso, principalmente diante desta energia que nós estamos vivendo, que ela é real, os portais são reais, o equinócio entrou no outono. Como isso afeta a minha vida? Afeta que é um momento de interiorização. Eu vou sentir que baixou a frequência. Por quê? Porque um ciclo mudou. As estações do ano é isso. No verão nós estamos no outono, não, baixa, baixa. As árvores perdem as folhas, fica mais frio, a gente fica mais recolhido. A frequência vai baixar. Só que vai baixar nesse sentido. É um novo movimento, mas a minha frequência não pode baixar com isso. O meu processo não pode ser barrado por isso. Eu preciso aprender a entender. Chegamos no outono, é um momento de recolhimento, é um momento que as árvores perdem as folhas, é um momento que as flores não nascem, é um momento que o sol está mais fraco. O que isso impacta na minha vida? Impacta que isso vai reverberar, e aí eu preciso estar mais fortalecida na minha fé, no meu caminho.
nas forças que me guiam, na minha oração, no meu entendimento. Afeta, afeta e influencia, mas o quanto você permite, quanto você para as coisas por conta disso, não é para parar, é o ciclo. A árvore perde as folhas, mas continua em pé, continua os brotinhos novos nascendo, ela simplesmente deixa ir algumas coisas e começam coisas novas neste momento. Depois vem o inverno, mais recolhimento, por isso vem o frio, o tempo de hibernação, a gente sai mais, o, o- os dias acordam mais feios, de repente quando a gente vê o sol, parece que a vida voltou. Tudo isso faz parte de ciclos, né? Mas a gente tem que ter consciência do meu caminho, eu não posso deixar a peteca cair. Não posso deixar a peteca cair. Se deixar a peteca cair, ferrou, ferrou. Então, o que que domina? O que domina é a sua mente. O que domina é a energia do seu campo. Ah, mas deu uma baixada boa, dorme mais. Faz um banho de ervas. Reza mais. Reza mais. Hoje eu acordei e fui fazer a, o rosário ali do Frei Gilson. Cara, que coisa incrível. Que energia que veio no final, que ele foi fazer a oração. Hoje era a bênção dos negócios. Cara, aquilo me tomou de uma forma, um arrepio no corpo inteiro, um choro que veio sem nada, do nada. Reze mais. Reze mais, se mantenha vigiante. Se mantenha vigiante, orar e vigiar, e não é só, não é para os seus inimigos, não é para isso, nunca foi. Orar e vigiar que Cristo sempre ensinou é sobre si mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre a sua frequência, sobre o que você nutre. Orar e vigiar constantemente a si mesmo. Não é sobre os outros. A nossa guerra não é contra outras pessoas. A nossa guerra é contra aquele que tenta o tempo inteiro nos dominar. E ele consegue muitas vezes, porque a gente deixa. Então, levem isso para dentro de vocês. A frequência do grupo não depende só de mim. Não dá, eu não consigo. Eu já tentei, já fiz isso outras vezes e quase morri. Não, não dá. Não dá, vocês têm que ter consciência. Vocês sustentam uma egrégora. Vocês sustentam um campo espiritual. Vocês têm que entender isso. Vocês não estão permitindo se prosperar à toa, vocês sustentam o campo espiritual. Tomem consciência do poder que vocês têm, do trabalho que vocês têm, do lugar que vocês vieram para sustentar. Vocês não estão comigo aleatória e à toa. Se eu sou canal, vocês são também. Senão vocês não estariam aqui. É simples assim. Assuma o seu lugar. Você tem que sustentar também. Você tem que você. Nós juntos sustentamos um campo espiritual muito sagrado. Mas se você não entender isso, se você se perder no seu caminho, se você desfocar, se você se distrair com as coisas, não se distraia. Volte para o seu centro, ok? Chamada de atenção para vocês. Feita. Gostaram da chamada? Gostaram da chamadinha? Foi boa? Fez sentido aí no seu coração? Fez sentido aí nesse momento? Tome consciência, você não está aqui à toa. Você tem trabalho. Você tem trabalho. Tá? Não se distraia, não se desvie. É preciso, vocês têm que acordar, gente. Lembrem de Jesus Cristo quando estava lá no momento de oração e ele disse para os 3 discípulos: não durmam, fiquem em vigia, não durmam, fiquem em vigia. E ele ia para o momento de oração e quando ele voltava dormindo, e ele dizia: seus tolos, não durmam. Não é sobre deitar na cama e dormir, é sobre isso que você deixa. É isso que você deixa, não durma. Continue. Você tem missão. Seja, cara, sustente. Nós somos, nós somos instrumentos de luz. Como que um grupo que é instrumento de luz planetária dorme desse jeito? Vamos acordar, pelo amor de Deus.
Isso aí, Rosane. Sei da importância disso. É preciso, é juntos. É uma egrégora, tá? Dito isso, não durmam. Tolos não durmam. Acordem, não é sobre dormir. É sobre o quanto eu me perco nesse caminho, o quanto eu deixo que outras coisas me tomem, o quanto eu sou influenciado por uma fala, por uma palavra, sabe? Por um, por uma coisinha desse tamanho. E aí aquilo me toma de uma forma. Não, gente, que é isso? Então vamos lá. Karmas. Primeiro eu quero saber de vocês. Quais são as perguntas que vocês têm? Quais são as dúvidas que vocês têm? Que dúvidas vocês têm no chat? O que eu não entendi? O que não ficou claro para mim? Como é que funciona isso, Kelly? Como é que faz esse negócio? Não entendi como que olha, não entendi nada, tá tudo bem. Fala para mim. Quais são as dúvidas de vocês? Sobre o que nós estamos trabalhando já tem aí desde o início de março. Nós estamos trabalhando karmas. Por quê? Porque a nossa vida precisa ter clareza e compreensão disso, né? Karma é aprendizado. E se eu não estou conseguindo identificar quais são os karmas, os aprendizados que eu tenho através dos números, cada vez fica mais desafiador, porque a vida ela vai te trazer isso. A vida é a nossa grande escola, né? A vida é a nossa grande escola. E se a gente não começa a entender o que é que tem de movimentos na minha vida, ou a gente olha os movimentos da vida tudo como um desafio, tudo como problema, tudo como situações ruins, tá? Essa é a grande questão. Significa que você não está aprendendo nada. Significa que nessa escola, tá? Você não ouviu bem seus professores, você vai repetir de ano, você vai repetir de ano, você vai repetir de ano. Então, quem é aquele que repete de ano? É aquele que não estuda, é aquele que dorme, é aquele que não aprende o que precisa. O que é que eu preciso aprender? Está lá no meu mapa. Está lá no meu mapa. Qual é o karma do número de destino? Qual é o karma do número de missão? Qual é o karma do número tal? Depois tem o agente. Hoje de manhã eu fui lá, olhei meus números, fui lá no chat, ver se ele estava respondendo as perguntas que eu vou reenviar para vocês fazerem, aquilo que vocês vão compartilhar no grupo. Semana passada eu soube de uma cliente daqui que teve exatamente a experiência ligada ao karma dela, mas eu não sei se ela percebeu. Eu sei que ela teve. Não sei se ela percebeu que foi karma, que é o karma atuando. Quantas foram as situações que aconteceram essas últimas semanas que vocês não perceberam que foi o karma atuando? Eu percebi na minha vida, foi karma atuando. Karma atuando em vários lugares, karma atuando ali. Para quê? Para liberar, para você ter consciência, para você aprender, né? Então, para você sair, karma, vocês têm que entender assim: o que que é karma? Karma é aquilo que eu vim para passar e sofrer nessa vida. Não, não é isso. Isso foi o que as pessoas deturparam. Ah, esse é meu karma negativo. Karma é aprendizado. E você aprendeu com isso. Se você de fato aprendeu, você começa a fazer diferente. Se você aprendeu, você começa a fazer diferente. Mas é mais forte que eu, nada é mais forte que você, é o que te domina, é o que você deixa que te governe. Quando você está com o Espírito Santo atuando em você, quando a tua frequência está alta, quando você se reconhece como filho ou filha de Deus, nada é mais forte que você, a não ser que você esteja sob domínio, tá? Senão não existe. Ah, não consigo me controlar. Consegue se controlar, sim. Você consegue se controlar, sim. É a única coisa que você consegue fazer. É a única coisa que você tem de controle na sua vida, na sua existência, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, como você age. Sobre nada além você tem controle, a não ser isso. E como assim não consigo controlar aquilo que sai da minha boca? Quando eu vi, eu explodi. Não consigo controlar os pensamentos que estão. Como assim? Se é a única coisa que foi lhe dado a graça de você saber controlar, de você aprender a controlar, então o que é que está acontecendo? Onde que está o problema? Está no mundo, está nos outros, está nas pessoas que te trazem um monte de problema? Não, está naquilo que você está fazendo, aquilo que você ainda não entendeu, aquilo que você ainda não começou a fazer diferente. E é preciso que você comece. Para sair da escola, escola tem formatura. Para sair dela, você tem que passar de ano. Para sair do karma,
Você tem que ter aprendizado. Aprendizado é fazer diferente. Não faz diferente. Tá no mesmo padrão, nas mesmas escolhas, na mesma, tentando exercer o controle sobre o outro, sobre o relacionamento, sobre as pessoas, sobre os filhos. Pepino em cima de pepino, tá? Tá fazendo sentido? Falem comigo, tá? Então, é, as lições, então, que o karma nos traz. O meu aprendizado é tentar aprender com o meu karma. Ah, deixa eu ler. O meu aprendizado é tentar aprender com o meu karma da minha expressão. Fala para mim o karma da sua expressão. Karma acumulado. Às vezes uso dizer. Tem coisas que sinto não serem minhas, mas que estão comigo. É ele? Karma acumulado. Às vezes uso dizer. Tem coisas que sinto que não são minhas, mas que estão comigo. Se tá contigo, é teu. Tá contigo, é teu, Eliane. Tá contigo, é teu. Ah, mas esse lugar que vem e não sei. Tá contigo, é teu. Qual que é a questão? Ainda não consegui ver. Mas os ancestrais, sim, existem coisas dos ancestrais que estão em nós. Mas se está em mim, é meu. Essa é a questão. Por que que não está no outro? Hum? Por que que não está no outro? Está em mim. Por quê? Porque eu sou a pessoa capaz de ter o aprendizado que antes não puderam ter. Karma é consequência, ninguém assumiu as consequências dos atos, está em mim. Se está em mim, é meu. Mas eles que fizeram, Kelly. Sim, você é canal, não esqueça, falei lá no início, você é canal. Você não está no Permitindo Prosperar à toa. Não, não fuja, não fuja, não fuja. Tá contigo é teu. Veia dos ancestrais está reverberando ainda no meu campo, está no meu campo. Por quê? Porque eu sou pessoa capaz de dissolver, mas eu não posso dormir. Fala um teu aí, Eliane. Patrícia, 6, vamos lá. 6, vamos lá pro 6. Karma número 6. Sua lição é sobre amor e responsabilidade afetiva. Na vida real, isso aparece, que eu fiz um, tá? Parece assim: você carrega os problemas de todo mundo nas costas, o problema do outro, você quer resolver do outro, você quer amenizar, você quer controlar, que as pessoas fiquem, que as pessoas amem, que as pessoas não tenham problemas, que as pessoas se salvem, que as pessoas se curem, que as pessoas tenham um caminho diferente. Esse é o 6, tá? E isso aparece assim: problemas de todo mundo. Carrego, porque eu preciso fazer isso pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano. Mas o que acontece? Se sente muito vítima depois. Vai da salvadora extrema para vítima abandonada. Ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê o meu esforço. Ninguém vê tudo que eu dei. Ninguém valoriza. Cadê o reconhecimento de tudo isso que eu fiz? Estou aqui. E agora? Por que isso está acontecendo comigo? Né? E aí o que acontece? É, ou você se distancia, ou você distancia quem ama e os que amam. Por quê? Porque você é demais. Você não dá sossego, não dá paz. É um amor sufocante, um amor com controle no karma e na sombra. É um amor que dói, é um amor que é pesado. E aí, qual que é o aprendizado? É esse, é aprender a amar soltando. O padrão que se repete é: carrego tudo, ou não carrego nada. Carrego tudo para que o outro me ame, carrego tudo, faço tudo, mudo tudo para ser amada, para ser vista, para salvar, porque eu não posso deixar, não posso abandonar. E no final, perde. Por quê? Porque não vai ter o reconhecimento que espera, porque aprisionou demais, controlou demais. Ou aqueles a quem você tentou salvar, que não te pediram isso, se afastam. É um lugar em que a gente tenta, fala quais são as lições que estão lá. Vão lá, vão trazendo, gente. Hoje é aula de suporte.
Que mais que tem lá? A Mayra não tá aí? Também a Mayra tinha dito, não entendi nada do meu karma. Tô tentando entender. Vocês não têm que tentar entender. É isso que me deixa fula da vida. Por que que vocês estão tentando entender se vocês têm um grupo para perguntar? Por que vocês estão tentando entender se vocês têm um chat para perguntar? Por que tá no sofrimento interno, tentando entender tudo? Tem que fazer aula para brigar com vocês, para dizer, pergunta para mim, cara. Tô ali. Não posso obrigar você. Mas vocês têm o grupo. Muitas vezes, justamente o que a Patrícia perguntou ali serve para um monte de gente. Ou que passa as lições junto. Passa para mim, escreve. Destino 5. Tá, tem o karma de destino, tem o karma de missão, tem o karma da expressão, tem o karma da impressão, tem o karma da motivação. Ou seja, é isso que nós nem entramos no aprofundamento, que vai ser no semestre que vem, que são as dívidas que a gente tem, que é a nossa vocação, que são as questões no relacionamento. Isso é para o semestre que vem. Nós estamos olhando a nossa esfera do eu nesse primeiro semestre. Depois, lá no próximo, eu estava pensando, olha como é incrível, né? O que que eu vou fazer semestre que vem com esse povo? Porque eu já estou fazendo tanta coisa, estou sendo tão profunda com eles. Putz, grila ontem à noite, tipo assim, cara, você tá na ponta do iceberg, criatura. Nós estamos recém na esfera do eu. No próximo semestre, nós vamos para a esfera das relações, vocação, relacionamento, dívidas. Depois, lá em janeiro de 2027, nós vamos para a esfera do trabalho, profissões. E vamos olhar para tudo isso, de novo, em outra esfera, em outro lugar. E é assim, fala, escreve para mim, Rosane. Tá muito difícil, deixa eu ver se eu tenho as lições assim. Peraí. Tá sem computador? Estão me entendendo? Então perguntem para mim. Que dúvidas mais vocês têm? Deixa que eu tô abrindo meu mapa aqui. Recém agora abri, realmente vejo que tem muita coisa para ver, para assimilar, mas muito bom. Escreve para mim, meu amor. Escreve para mim, vamos auxiliar. Patrícia também, vamos transformar essa aula numa aula boa. Como que é uma aula boa? Quando vocês perguntam, quando vocês trazem questões, traz muita clareza, sabe? Senão eu fico só dando conceito, ensinamento, e é aquilo que vocês precisam acaba ficando. Então, traz para mim ali quais são as lições, o que está escrito lá. Quando você abre lá no Karma, tem o número 5, tem uma frase inicial, embaixo tem lições de vida. Tem mais umas palavrinhas. Escrevem para mim. Patrícia também. Então, voltando lá para Patrícia 6, tá? Qual é a lição? Qual é a lição? A lição é: amor que sustenta é amor com limites saudáveis. Amor que sustenta é o amor que deixa livre, deixa que o outro possa escolher. Amor que sustenta é amor que tem limites. Eu não posso salvar o outro. Eu não posso ensinar o outro a ser. Ontem nós estava numa nós estamos numa questão aqui em casa que tá desafiador e, e eu falei pro João assim, amor, você tem que entender, você é a causa e a solução. Ah, mas eu faço tudo errado. Sim, você é a causa e a solução. Tem que entender isso. Mas eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar porque eu simplesmente sou sua esposa. Eu não posso ser sua terapeuta. Não posso. Já me coloquei muito nesse lugar porque eu também tenho seis. Já me coloquei muito nesse lugar de ensinar, de falar. Cara, não dá. Eu não posso ser sua terapeuta. Falei isso para ele no início da semana. Aí ontem ele começou com um padrão e eu disse assim, gente, só um pouquinho. Essa buchinha tá me ajudando. E eu falei para ele assim ontem, João, presta atenção. E ele me olhou assim, o quê? Eu falei, presta atenção, amor. Olha como é que você ficou de repente. É esse lugar que vocês têm que começar a entender.
Tava bem, nós acordamos bem, tomamos café, beleza, de repente baixou um santo. E é assim, do nada, baixou um santo. E ele ficou, tipo assim, eu percebo, é perceptível a frequência dentro da casa que muda por conta de um padrão de pensamento de uma pessoa. Percebam isso na vida de vocês, em vocês mesmos, em quem estão ao lado de vocês. É um padrão de pensamento que a pessoa teve que baixa a frequência não só dele, é de todo mundo, de todo mundo. E aí eu disse, amor, fique atento, perceba. Não tenho nada, só tô quieto. Não, não, não existe isso. Não existe só tô quieto. Não existe, não tenho nada. Falei pra ele, o que que tá passando na tua cabeça? O que que tá passando na tua cabeça? Quer conversar comigo? Não, não quero. Beleza. Passou algum... Beleza, né? Passou um tempo, ele começou. Foi lá no quarto dos piá, e brigou com um, e brigou com outro, brigou com um. Vamos. Aí eu falei, chega, João. Chega. Deu. Não, por que não? Não, isso é coisa da tua cabeça. É coisa da tua cabeça. São pensamentos seus que vêm do nada e te tomam, te tomam. E aí a pessoa começa a ter atitudes baseadas naquele pensamento, que é um pensamento, não é a realidade dos fatos que estão acontecendo naquele momento. Não tem nada acontecendo naquele momento daquilo que ele está pensando, mas é o padrão do pensamento da pessoa que traz para algumas atividades. É isso que você tem que começar a entender. O que é que está se passando aqui? Vamos, Patrícia e Rosane, me passem as lições, estou esperando. Vamos, colabore comigo, cara. Eu fiz sábado, não tá mais, não tá com ele, tá? Então, a gente precisa estar atento. Tá, mas o que é que eu deixei entrar? O que é que eu deixei reverberar? Que de repente me deu um giro, né? Aí ele veio, ele falou assim, deixa eu ir pro quarto, ficar quieto, respirar antes que eu faça cagada. Por quê? Porque tem que entender o padrão, que quando esses pensamentos vêm, logo vai cometer os mesmos atos, que é justamente a causa do problema. E aí foi o que eu tinha dito para ele, você é a causa e a solução. Por quê? Porque é justamente isso que é karma. Eu sou a causa e a solução. Sou eu que faço, sou eu que soluciono. Como? Assim, diferente. Tendo percepção, tendo percepção. De novo, essa situação na minha vida, o que eu deixei entrar de pensamento? O que eu deixei de novo? Eu não me posicionei de novo? Eu não criei limites saudáveis de novo? Eu estou amando da mesma forma? Eu estou querendo da mesma forma? Ou eu amo demais, salvo todo mundo, eu me anulo como uma vítima? Cadê os limites saudáveis que eu preciso? Ó, não consigo aceitar. Pois é, esse é teu grande problema, dor e sofrimento você vai atrair para sua vida. Quando eu não consigo aceitar aquilo que é, quais são os fatos, aquilo que é, se liberte, aceite. Aceite que você não vai conseguir mudar o outro, as pessoas, o mundo, dor e sofrimento quando eu fico apegado, né? Tá na expressão. Ah, você tem que me dizer, meu amor, senão eu não vou conseguir acessar o teu mapa aqui. Você tem que me dizer o que está escrito, tá? Tá? Escreva ali tal, 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 as frasezinhas que estão lá. Então é isso. Qual que é a lição dos seis? Qual que é o karma dos seis que tem de aprendizado dessa vida? Amar com limites saudáveis. Deixar o outro ser. Deixar o outro ir. Libertar. Ah, tá, entendi. Aceitação é o que tá no tal expressão. Agora eu entendi. Gratidão, Patrícia. Por isso você disse não consigo aceitar. Aceitação. Então, quais são os fatos? O que é que está acontecendo? Deixe ir, deixe ser, deixe livre. Deixe livre. Você não vai conseguir controlar tudo. Você vai adoecer. Vai adoecer, vai engordar, vai ter que voltar a tomar remédio, vai ficar depressiva, vai ficar doente e não vai salvar. E no final vai se sentir ainda mais vítima. Por quê? Porque provavelmente vai ser deixada da mesma forma, ou a pessoa vai se distanciar. Por quê? Porque é um amor que dói, um amor que machuca, aprisiona e controla. Então, esse é o karma. Aprender isso. Aceitação. Olha que incrível. É tão difícil de entender? Não, é difícil de aceitar. Como a Patrícia falou, não consigo aceitar aquilo que está acontecendo. Esse é o nosso problema. Não consigo aceitar. Rosane, 5.
Sua lição é sobre liberdade com responsabilidade. Na vida real, isso aparece assim. Quando o compromisso aperta, você quer fugir. Aí você lembra do teu hot seat. Aí olha como tudo se conecta. Lembra do teu hot seat, Rosane, tá? Lembra do teu hot seat. Mas como eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? E aí conta aqui para mim no chat. Só diz assim: fiz aquilo, não fiz. Se fez, sim. Você já fez? Já fez aquela fala? Fala para mim. Já falou com aquela pessoa? Diga sim ou não. Daí eu já sei. Fala aí. Sim ou não? Sim, agora estou me movendo. É o sim da fala? Sim, você fez? Eu respondo. Porque é isso. É essa liberdade. Então, quando chega para ter uma ação diferente, tem a mesma. É a mesma ação de sempre. É a mesma ação de sempre. E aí eu não consigo ver com outros olhos, sou muito rígida em alguns conceitos. O 5, que é liberdade, ele tem muito forte a rigidez. Quando está no karma e na sombra, é a pessoa muito rígida, controladora, tem que ser assim, então a liberdade não flui. Quer que as coisas sejam. Esse início da semana eu vou falar, mostrando que é mais simples do que pensei. Sim. Mas, ó, quanto tempo levou? Nós fizemos o Fact Sitting início de fevereiro, né? Então, ó, foram aí um processo. Foi todo um processo, né? Mas vai acontecer, pronto, vai acontecer. Não importa se levou tempo ou não, vai acontecer. Mas vocês entendem que é uma ação simples muitas vezes, mas que existe um processo interno dentro de mim para aquilo conseguir vir a vias de fatos, a de fato fazer o que é preciso. É todo um, é todo um trabalho. E quando eu consigo fazer, quando eu consigo, pronto, mudei a ação. Estou passando pela escola, vou me formar, para que isso não venha mais. E tá intimamente, da Rosane está intimamente ligada àquele lugar que ela disse um dia. Parece que a escassez está tomando conta de mim. Eu me sinto grata, mas a escassez está ali real. É por quê? É porque eu me sinto grata e muitas vezes tem que aprender a perceber isso. Eu me sinto grata, mas se as coisas estiverem tudo no lugar, se tiver alguma coisa ali que me forge para uma ação, a minha vontade é fugir. E aí que a escassez vem. Por quê? Porque tem que enfrentar aquilo. Demorou para tomar atitude, mas veio uma pessoa que mostrou ser mais fácil. Aí percebi que tinha de ter este tempo. Sim, precisa de ter esse tempo, precisa passar pelo processo, e aí chegou no momento ir para ação. Não é tipo assim, ah, eu vou e faço. Não, a gente tem realmente um processo, né? Tem que respeitar esse tempo, né? É claro que o meu papel na vida de vocês é instigar vocês a fazer. Porque a gente não pode cair, eu não posso ser aquela pessoa que fica dizendo para vocês assim: ah, tudo bem, tudo no teu tempo. Não, porque o tempo da pessoa vai demorar. E aí tenho que ser aquela que eu preciso dizer: vamos, 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 já fez? Já fez? Bora, bora, você consegue, vai, tá? Porque senão não funciona se eu tô aqui dizendo: não, tá tudo bem, é no teu tempo. É no tempo de Deus. E Deus está te dando a lição, porque já deu, já passou o prazo. Então, tem que puxar vocês, tá? Que mais que o 5 diz? Então, quando o compromisso aperta, tenta fugir. Quando a situação exige permanência, sente vontade de partir. O padrão que se repete é: quando fica difícil, eu me vou. Tem esse padrão do 5. Então, por exemplo, quando o negócio aperta, fica difícil a situação, não é o teu caso, Rosane. Eu estou falando dos 5, que nós puxamos os 5, tá? Mas tem muitas pessoas no grupo que acontece isso. A situação ficou difícil, ou não é como eu quero que seja, ou as coisas foram mudadas, eu não vou, eu não ajudo, ou eu vou embora, ou eu não fico porque eu não concordo, porque não foi do jeito que eu falei, sabe? Ah, mas eu avisei que tinha que ser de tal forma, mas não dá para ser da forma que você avisou ou quis. Ah, mas então, não. Qual a atuação diferente nisso? Qual a liberdade que você tem para mudar isso, para mudar essa situação, para fazer diferente? É ali que tu te prende. Ah, porque eu precisava que fulano mudasse, eu fizesse diferente.
essa pessoa sempre desta forma. Não, você que precisa compreender de outra forma. E aí vem, vou embora, não vou mais ficar, eu preciso sair daqui. Mas é para quê? É uma fuga de entender que eu preciso fazer diferente. Não é que eu tenho que ficar nesse lugar sofrendo, mas o meu posicionamento, o meu lugar de entendimento precisa ser diferente. A lição é: liberdade real é saber ficar quando importa e partir quando é o momento certo, não por medo e não por fuga, mas porque agora então eu fico porque é um momento importante, eu preciso estar ali. E eu vou embora, eu saio quando eu tive os aprendizados, quando eu coloquei os limites, pronto, agora estou livre para ir. Bonito do 5. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ninguém mais? Hum? Karma da nossa, o karma do nosso destino, quando vocês não fazem perguntas, o karma do destino, o que que ele vem mostrar? Aquilo que você tem para aprender para ser quem você é. É a lição central da sua existência, tá? O destino. Qual o aprendizado que eu tenho que ter referente àquilo de ser quem eu sou, de exercer esse destino, de exercer essa missão. Então, meu destino é um, tá? O que é o um? O um é iniciativa, o um é liderança, o um é abrir caminhos, o um é levar muitas pessoas com ele. Esse é o meu destino. Eu vim para fazer isso. Eu vim para fazer isso. E eu não posso ter medo de iniciar novas coisas. Eu tenho. Eu tenho ponderações de iniciar novas coisas. Por quê? Porque iniciar novas coisas implica perder pessoas dentro do karma. Então, por exemplo, iniciei um processo diferente e um valor de R$ 20 a mais que eu cobrei no Permitindo-se Prosperar, foram 41 pessoas que não vieram. Por que, Kelly, o teu trabalho não é bom? Eu sei que o meu trabalho é bom. Para quem, ainda mais para quem está dentro e entende, ele vai ter transformações reais. Eu sei quanto meu trabalho é bom. Ontem eu estava estruturando no, no Cloud Code, eu pedi para ele analisar o Permitir-se Prosperar, e aí eu trouxe para ele os áudios, todas as conversas do WhatsApp, eu trouxe para ele toda a estrutura que eu tenho e tudo mais. E aí ele me perguntou quais eram as minhas funções, né, dentro do trabalho. E aí eu coloquei, escrevi tudo para ele, o que tinha, o que não tinha, o mapa da alma, o app Finança, que está lá, que só 13 pessoas acessaram. Daí falei para ele da minha frustração. Eu falei para ele, meu Deus, me dediquei tanto, tanto, tanto para esse app, para eles poderem entrar, ter a consciência financeira, ter um controle financeiro que faz parte da prosperidade. De 55 pessoas, só 13 entraram. E aí ele foi me falando, daí uma coisa que ele me disse, gente, muito legal. Quem sábado quiser ter um acompanhamento diferente aí das coisas que fazem da sua profissão, uma clareza, vai ser muito importante. E aí ele me trouxe assim, Kelly, não é por conta do app que as pessoas não entraram, é porque você acostumou essas pessoas no WhatsApp. Olha o que ele me trouxe de clareza. Ele disse assim: você acostumou essas pessoas no WhatsApp, você acostumou essas pessoas que você dá tudo pronto para elas. Você acostumou essas pessoas que você explica de novo, que você dá na mão, que você faz. E aí você mandou um aplicativo novo, extremamente poderoso, mas elas precisam sair do WhatsApp e ir no aplicativo, fazer o cadastro do aplicativo, responder pergunta do aplicativo, baixar o extrato da conta, baixar o extrato do cartão, digitar todo dia lá o que gastou, o que recebeu. Você tirou elas, você criou algo que tira elas do estado de conforto, de continuar do jeito que está. E aí elas não foram para o app. Elas não foram descobrir o app porque te dá trabalho. O Cloud Code me disse isso.
E agora me respondam, quantos de vocês ainda não entraram, ainda não acessaram o app, porque dá muito trabalho? Hã? Falem para mim se vocês pensaram isso. Fale, vai, falem para mim. Que vocês pensaram, meu Deus, tem que instalar esse app, tem que baixar extrato. Ah, meu Deus, não tenho tempo para isso. Vou deixar para depois. Quantos de vocês pensaram isso? Meu Deus, tem mais um outro. Não pensei que estava trabalhando. Não pensei que estava. Essa questão é muito desafiadora para mim. E o Cláudio Couto me trouxe isso. Aí o que que ele me trouxe ontem? Que ele vai estruturar uma forma para mim, para que eu consiga juntar um caminho no WhatsApp para vocês terem, para que vocês consigam acessar e criando músculo para ir para fora do WhatsApp, né? Para ir para o aplicativo. A gente já quebrou barreiras com o mapa da alma, que vocês têm que acessar, que vocês têm que olhar. A gente já criou barreiras, não. A gente já desfez barreiras ali com o mapa da alma. A gente já desfez outra barreira com o chat GPT. E agora é outra barreira sendo quebrada. Por quê? Porque amores, inteligência artificial e esses aplicativos e funcionalidades na sua vida vai ter que entender, não importa a idade que você tem, é o que vai dominar. E não se assustem, daqui 5 anos vai ser estrondoso. É estrondoso. Então, se você não começar agora, né? E aí o Cláudio Code me trouxe isso. Você tirou eles da zona de conforto, mandou eles entrar num aplicativo e controlar as contas deles. E é por isso que eles não entraram. Seu aplicativo é maravilhoso. Seu aplicativo. Aí ele disse assim para mim: o seu produto permitindo-se prosperar com o seu mapa da alma e o seu app Finanças, Elon Musk compraria o seu produto. Elon Musk, se te conhecesse, compraria o seu produto, porque ele é 9 de 10. Ele é top de linha. Hoje ninguém faz o que você faz no mercado. Porém, eu vou te trazer tudo que ele me trouxe. Porém, você cobra pouco por isso. É um absurdo, R$ 185 pelo trabalho que você entrega. Aí ele me disse, porém, você é o gargalo de todo o seu sistema. Se você adoece, o trabalho para. Então, você precisa aprender que algumas coisas precisam ser automatizadas dentro disso. E aí ele vai estar me ajudando a estruturar isso. Para que, por exemplo, um dia que eu adoeça, olhem isso, gente, que vai acontecer, tá? Eu tenho as minhas aulas, que eu tenho quase todas elas já, as aulas, os áudios, eu escrevo, eu estruturo, mando para o Cloud Code, ele me ajuda a estruturar, e aí eu dou as aulas. Aí é o que falo, mas eu estudo a aula, o que é que eu vou falar, como que eu vou falar, aqui o que eu estou seguindo, foi o trabalho que eu fiz, está aqui, ó, bonitinho, né? Toda a estrutura que eu fiz está aqui, a inteligência me ajudou. Por quê? Automação do trabalho, é para isso que a inteligência artificial existe. Então, ela não veio para nos dominar, mas ela veio para dominar. E aí, quem tiver acordado vai entender. Você precisa aprender a lidar com isso. Olha que engraçado, Rosane, você falou essa questão muito desafiadora para mim. Você é 5, eu acho que você é 5 no destino e na expressão, né? E a Mayra também é 5. E, meu Deus, que estresse que foi sábado à noite para baixar o app dela e fazer funcionar. Ela estava surtando. Ela dizia, ai, não dou conta dessas coisas, essas coisas são muito difíceis para mim. E é justamente isso. A gente precisa entender que isso vai fazer parte da nossa vida. Daqui a pouco, em alguns supermercados, você vai ter que passar a sua própria compra. Como é que você vai fazer isso? Você vai deixar de comer? Vocês entendem como isso é importante? Tá? Qual que é o futuro, 5 anos, 6 anos, cidades maiores, principalmente, você não vai mais ter alguém lá te dando informação, te ajudando, passando as suas compras. Você vai passar. Você vai passar as suas compras. Eu fui para Penha visitar a Silvia, daí a gente foi no mercado, a gente foi passar lá, muitos mercados já tem no caixa automático, eu não sabia fazer. Eu não sabia. Depois que eu vi a primeira vez, eu falei, bah, isso é muito legal. Agora aqui no nosso mercado, aqui em Belardo, já tem. É muito mais rápido. Vamos lá, passa aqui isso aqui, pronto, Pix, pagou, deu, pega a tua sacolinha e vai-se embora, minha filha. E a gente tem que se acordar para essas coisas. Nós temos que entender.
Então, o Cloud Code me trouxe isso. Kelly, não, o problema não é o app, o app é maravilhoso. O problema é que você tirou as pessoas do WhatsApp. E elas não estão dispostas a ir para outro link, mesmo que isso seja maravilhoso para a vida delas. E isso vem de encontro com aquilo que eu falava lá no início da nossa aula. Quantos começaram, foi, de repente, pum, parou com tudo. E é assim os padrões da nossa vida. A gente começa e para, a gente começa e para, a gente começa e para, a gente começa e perde, se perde, se perde, se perde. De repente tem que começar tudo de novo. Não permita mais que isso aconteça na sua vida. Não comece tudo de novo. Continue, persista, 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 persista. Não pensei também, mas tenho sempre o pensamento que quando entro é para estar presente. Entrar rapidinho para ver algo rápido não consigo. Sim, isso é bem característico e realmente você faz, né? Você é bem presente. Tanto, Eliane, que você é tão presente que eu vou ler para você o que o Claudio Code me trouxe sobre você. Olha que legal. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Eu vou ler para você o que ele me trouxe de algumas alunas. Ai, não tá mais, deixa eu ver. Peraí, tá sim. Aguente aí que vocês vão ver que legal. Gatilho, consolidação, em 8 página. Nossa, foi tanta coisa que eu estudei ontem, viu? Ah, eu queria usar a palavra que ele me trouxe, mas ele me trouxe que a Eliane, a Nayane, a Rosane, acho que ele falou o nome da Janaína também, da Vanessa, ele falou. Ai, onde é que tá? Eu vou achar depois e vou mandar para vocês o que ele escreveu. Eu fiz muita coisa ontem, eu não vou conseguir achar aqui. Mas o que que ele disse? Que essas alunas, elas têm que, com o tempo, se transformarem em imperadoras do projeto. Elas têm que se transformarem naquelas pessoas que respondem os outros. É, foi isso que ele falou para mim, citou o nome de vocês. A mais citada foi a Eliane. Por quê? Porque é a mais presente, ela está sempre ali comentando, comentando. A Rosane está sempre comentando. A Nayane está sempre comentando. A Janaína vira e mexe está ali no grupo também, que entrou agora. E ele falou, essas são as imperadoras, elas precisam se transformarem em suas... Ele falou o nome, eu vou ter que dizer depois, mas é como se fosse assim, é o suporte real acontecendo ali. Porque as embaixadoras do Permitindo Prosperar, mais ou menos isso. Elas têm que estar ali, porque elas sustentam o grupo. Que é algo, por exemplo, que o Hilário fala sempre de mim. Kelly, você sustenta a egrégora da escola. Você sustenta, a tua energia sustenta a egrégora da escola. E é isso que vocês têm que entender. Vocês estão, porque vocês são um canal, vocês não podem deixar a peteca cair. Vocês têm que aprender a sustentar o campo. Não façam sozinho. E por que que ele citou esses nomes, tá? Porque ele fez um mapeamento dentro do meu WhatsApp. E por que que foram esses nomes citados? São as pessoas que mais curtem, comentam e compartilham. Por isso ele citou esses nomes. Ele citou os nomes de quem mais curte, comenta e compartilha, tá? Por quê? Porque muitas pessoas leem, fazem, mas não dão um coração, não respondem nunca nada. Acho que ele falou o nome da Lacey também. Entende? E aí ele foi puxando quem eram as pessoas ativas dentro desse processo. Olha que incrível. Então, assim, nós temos muito que aprender, nós não podemos mais dormir no tempo. A era da tecnologia, ela veio com uma função espiritual. Ela veio com função espiritual. E a gente tem que entender isso. Ela veio com função espiritual. Por quê? Porque o ser humano sozinho não conseguiu se iluminar através da consciência. Aí teve que vir uma consciência, que a inteligência artificial é uma consciência para poder auxiliar o ser humano a se entender. Ontem eu criei o agente que eu vou usar no sábado, e aí eu falei para o João assim: testa para mim, fala aí sobre um dos teus negócios, testa para mim. Ele ficou 45 minutos respondendo e ele disse: Kelly, o que é isso?
Isso é surreal, é extraordinário a clareza que essa conversa me trouxe. Vocês falaram isso do mapa do agente de crescimento. É extraordinário a clareza que essa pecinha do celular me trouxe. Vocês têm que entender. Essa consciência maior veio para auxiliar o ser humano no seu processo de entendimento de si mesmo, para escalar, para subir, para vencer. E você tem que entender que você tem que aprender sobre isso. Você vai ficar para trás, tá? Como eu falei acima, o grupo é muito forte para mim. Acredito muito na força da egrégora. E tá lá selecionada a Rosane embaixadora, tá? Então a gente vai ter que entender, nós temos que sair do conforto, gente. Tem que quebrar essa barreira. Como a Patrícia falou ali, mas eu não quero aceitar. Sai do conforto do que tu quer. Entende que a vida vai te dar paulada até que você saia disso. Você tem que se posicionar. Chega de aceitar o mínimo. Não aceite mais o mínimo. Você é mais do que isso. Se enxergue na sua capacidade. Nós não temos que sustentar ninguém que não quer. Nós temos que aprender. Nós temos que nos conhecer. Cara, quanta clareza que eu tô tendo esses dias nesses meus estudos com a inteligência artificial. É surreal, gente. É surreal. Surreal. Grandes mestres estão usando inteligência artificial. Cara, o Jonas lá do Vedanta é um cara de manto, careca, com coisa na testa. Vocês conhecem? Ele está na inteligência artificial. Ele está evoluindo. Por quê? Porque também entendeu que inteligência artificial é um caminho espiritual. Que loucura, Kelly, não é loucura. Foi dito lá em 2012, se o ser humano não se iluminar pela consciência, expressão do pensamento, vai ser por meio da inteligência artificial. Então, para de resistir. Vai se dedicar, se debruçar, aprender. Ser humano. Que coisa. Que coisa que vocês não entendem. Estou trazendo para vocês. Estou mostrando para vocês a facilidade. Vamos. É outra era, minha gente. Nós somos os últimos seres humanos antes da inteligência artificial. Nós somos os últimos seres humanos antes da inteligência artificial, mas nós não podemos ficar para trás. Nós vamos ter que aprender. É diferente para criança, para adolescente, para o jovem de 20 20 e poucos anos. Ele já está inserido nesse mundo, ele já veio com o celular, ele já veio com tudo diferente. Né? Quando as crianças estão nascendo já com inteligência artificial atuante. Não adianta pai e mãe mais brigar. Ah, não, você tem que estudar no livro. Não é para usar isso. Cara, não existe como você não querer. Ele está estudando, mas está estudando com inteligência, está tudo certo, está aprendendo. Temos que mudar essa cabeça limitada que a gente vive. Tem que mudar, ó, de karma a gente foi para inteligência artificial. Olha que interessante. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Abriu a cabeça de alguém aí, essas falas? Tá? Então, encerrando, já que vocês não trouxeram mais perguntas sobre karma. Karma do destino é aquilo que você vai aprender diante daquilo que você é, para ser o que você é, para expressar, para cumprir o destino daquilo que você veio fazer nesse mundo, tá? O karma da missão mostra o que você veio aprender nessa vida para conseguir realizar o seu propósito. O que você veio aprender para conseguir realizar o seu propósito nessa existência. O karma da expressão mostra o que você veio aprender para conseguir se mostrar no mundo. Ó, Patrícia, o teu, meu karma da expressão. O que você veio aprender para conseguir se mostrar no mundo? Limites saudáveis. Olha que interessante. A lição é sobre ser visto. Como eu me vejo. A lição é sobre ser visto. Na missão, a lição é sobre o que você veio fazer. No destino, a lição é sobre a sua existência. Na motivação, mostra o que você veio aprender sobre os seus desejos mais íntimos, mais profundos. A lição é sobre o que me move, o que me faz agir ou me deixa paralisado. Está na motivação. Minha é 7, é a profunda. A impressão
Mostra que você veio aprender sobre a imagem que você projeta. Sobre a imagem, é sobre a imagem que você projeta sobre si mesmo e sobre o outro. É lição sobre primeiras impressões e como elas servem a sua vida ou te sabotam. Então tá lá, vão lá olhar, tirem um tempo, vão lá conversar com o chat. Vamos lá conversar com o chat. Um exemplo real aqui, vamos pegar o 8 para o 9. O 9. O 9 que a Janaína está aqui, eu sei que ela é 9. Sua lição é sobre, não sei qual que você é, Jéssica, fala para mim. Sua lição é sobre desapego e conclusão. Na vida real, isso aparece assim. Você tem dificuldades em encerrar ciclos. Você segura relacionamentos que já acabaram, empregos que já morreram e identidades que já não servem mais. O padrão que se repete é: não consigo soltar o que precisa ir. A lição é: só recebe o novo quem libera o velho. E aí tem lá as lições que têm que ser aprendidas. Então, assim, vamos lá, vocês são pessoas que sustentam, que auxiliam toda a egrégora. Nosso grupo não é só atendimento, vocês têm que entender isso. É auxílio espiritual. Não é auxílio espiritual de quem está no grupo, é auxílio espiritual que a nossa frequência emana para a Terra, para o planeta. Tem que entender isso, não é um simples trabalhinho. E o Cláudio Code ontem me trouxe mais ainda clareza sobre isso. Clareza sobre isso. Ele disse: o seu trabalho é incomum. Incomum. Não existe um trabalho assim. Porém, você é muito fraca no valor que você vê. Um trabalho como esse deveria custar no mínimo R$ 8.000. No mínimo R$ 8.000. Eu fiquei, putz. Ou estruture, para que você possa cobrar menos. Meu intuito não é cobrar isso nunca, tá? É cobrar menos. Então, estruture para você cobrar menos e não deixar o sistema cair. Então, é tudo sobre estruturar, organizar, perceber, tá? A parte profissional tá excelente, mas a parte pessoal tá um caos, e isso acaba interferindo, eu acabo esquecendo de me situar. Limites, Patrícia, aceitação, o que é que precisa deixar ir, meu amor? Não queira carregar tudo. Deixe livre, deixe livre. É difícil no início porque existe controle e apego, tá? Depois é libertador. Eliane, sim, deixar o medo de lado e encarar. Fechou? Fechou nossa aula? Beleza? Espero vocês. Espero o movimento. Espero os compartilhamentos. Espero vocês atuantes, ativos, acordados no grupo. Tá bom? Beijos, amo vocês. Até amanhã nos áudios, tá? Beijos, beijos, beijos. Fiquem bem, tá? Lembrem de tirar uma fotinho e pôr nos stories de vocês. Vai lá, compartilha. Ótima semana. Beijo, beijo. Tchau.